hemovigilância do concentrado de plaquetas no controle de qualidade de bolsas para uso transfusional. Olá! No vídeo de hoje, vamos fazer uma trajetória pelo processamento das bolsas de sangue e entender como é feita a obtenção do concentrado de plaquetas, seu armazenamento e os principais desafios para a garantia da qualidade dessas bolsas e evitar a ocorrência de reações transfusionais, destacando assim a principal reação que envolve esse hemocomponente. Definição e principais usos do concentrado de plaquetas. O concentrado de plaquetas é um hemocomponente, ou seja, ele é obtido do sangue total através do processo físico ou ainda por aférese, e que vai ser utilizado principalmente em casos associados às trombocitopenias, cirurgias, acidentes com grande perda sanguínea e no tratamento de pacientes leucêmicos. Como toda transfusão pode ser passível a apresentar reação transfusional, é preciso se ter uma atenção maior, principalmente nesses casos em que há um comprometimento do estado imunológico do paciente. Mas vamos com calma. Primeiramente, precisamos entender como é feito o processamento e o armazenamento desse concentrado de plaquetas. Partindo da coleta do sangue total, é feita uma centrifugação em duas etapas. Na primeira delas, se obtém um plasma rico em plaquetas, por centrifugação leve. Esse, por sua vez, passará para a segunda etapa, na qual é feita uma centrifugação pesada, até que seja obtido o concentrado de plaquetas. Uma vez obtido o concentrado de plaquetas, ele é deixado em repouso por aproximadamente 2 horas, para desagregação espontânea. Depois, segue para ser armazenado e submetido ao controle de qualidade, esse que deve ser realizado mensalmente. As condições de armazenamento deste hemocomponente incluem agitação constante, para aumentar as trocas gasosas e a produção de lactato, e a temperatura ambiente, de 22 graus Celsius com a variação de mais ou menos 2 graus Celsius. Ele só pode ser mantido em armazenamento por 5 dias. Para garantir a qualidade dessas bolsas, o controle de qualidade realiza tanto a inspeção visual, onde são avaliados lipemia, alteração da cor, presença de grumos, presença de vazamento e swelling, quanto testes específicos estabelecidos pela Portaria 1353, de 13 de junho de 2011, que vão estar listados na tabela. A indicação visível de contaminação bacteriana nas bolsas é a mudança da coloração do hemocomponente para cor preta ou púrpura, turvação com ou sem presença de coágulos na bolsa ou de bolhas. Desafios na garantia da qualidade do concentrado de plaquetas. Apesar de todos esses cuidados, ainda vão existir riscos de contaminação bacteriana, sendo essa considerada a reação transfusional mais comum nesse tipo de hemocomponente. Muitas vezes, ela vai estar associada a um doador com bacteriemia sintomática que não foi detectada na triagem clínica, ou uma falha no processo de asepsia na coleta, que com a temperatura de armazenamento favorável ocorreu o crescimento desse micro-organismo. Esse tipo de contaminação gera uma reação adversa aguda, que é aquela que vai se manifestar em até 24 horas de transfusão. Ela também é não imunológica e a sintomatologia inclui febre, calafrios, tremores, náuseas, vômitos, hipotensão, podendo evoluir para quadros mais graves, como choque séptico, e podem levar também ao óbito desse paciente. Definir e contextualizar a hemovigilância. A hemovigilância é uma estratégia que está voltada para a garantia da segurança nas transfusões sanguíneas, com ênfase nos incidentes transfusionais. A partir dela, é possível fazer a detecção, mapear e direcionar as medidas cabíveis para inconformidades no processo de transfusão, devendo estas serem notificadas ao Sistema Nacional de Hemovigilância por meio do NOTIVISA. As notificações de reação transfusional eram registradas espontaneamente no Brasil até 2010, quando foi publicada a RDC número 57, que tornou o ato de notificar RT compulsório. A obrigatoriedade foi mantida pela normativa que a substituiu, a RDC número 34/2014. O fluxo proposto para esta notificação segue as etapas. Médico solicita o hemocomponente para ser transfundido. Paciente recebe hemocomponente, mas havendo reação durante a infusão, a equipe de enfermagem comunica à agência transfusional e encaminha a notificação de reação transfusional em impresso próprio, hoje também digitalizado, da agência. Em seguida, a terapia transfusional realiza a notificação para a gerência de risco e a agência transfusional, que fecha a notificação no momento que a gerência de risco registra o caso no NOTIVISA. E caso não haja reação, o processo segue igual, mas com busca ativa das reações. Cabe lembrar também que o processo hemoterápico pode ocorrer além das unidades de hemocentro e núcleos de hemoterapia, isto é, as bolsas de hemocomponente podem, por exemplo, ser transfundidas no serviço de saúde,
coletadas em uma unidade de coleta, fracionadas em hemocentro e transferidas para armazenamento numa agência transfusional. E toda essa descentralização do processo exige organização e registro da rede de serviços de hemoterapia, sendo que os registros precisam ser arquivados por pelo menos 20 anos, para que seja possível investigar reações transfusionais quando necessário. Como é feita a identificação da contaminação bacteriana? A identificação da contaminação bacteriana é feita de duas formas: a partir da clínica sugestiva, hemovigilância passiva, e da cultura das bolsas e do sangue do paciente, hemovigilância ativa. É interessante que sejam empregados 2 métodos de coloração, uma vez que apenas a aplicação do método de Gram pode resultar em um falso negativo. A cultura das bolsas não garante um diagnóstico certeiro em caso de contaminação durante a manipulação, sendo importante dessa forma averiguar a presença de reações transfusionais imediatas. Perfil dos micro-organismos causadores dessas reações transfusionais. A contaminação bacteriana depende de alguns fatores, como o volume transfundido, o estado imunológico do paciente, o potencial de virulência e o tipo de bactéria. Em relação a este último, algumas literaturas apontam que os casos mais fatais de infecções por bactérias são relacionadas àquelas gram-negativas, pela produção de endotoxinas durante a estocagem, com destaque para a classe das enterobacteriáceas. Mas muitos outros artigos, como o que usamos de base para a produção do vídeo, trazem ensaios que resultaram na detecção de bactérias gram-positivas, principalmente aquelas comensais da pele, como o Staphylococcus epidermidis e o Bacillus cereus, reforçando a necessidade de uma boa antisepsia. Este artigo mostra também um ensaio de sensibilidade a alguns antibióticos feito com as 5 cepas contaminadas pelo Staphylococcus epidermidis. Mostraram-se resistentes aos antibióticos eritromicina, penicilina, clindamicina e sensíveis aos antibióticos sulfametoxazol, trimetoprima, oxacilina, cefoxitina, linezolida, tetraciclina, vancomicina, rifampicina, daptomicina e tigeciclina. Como proceder com casos de contaminação? Uma vez suspeitada a contaminação bacteriana, as primeiras condutas incluem a suspensão da transfusão, devolução das bolsas para testes investigatórios, encaminhamento das amostras do sangue do paciente e da bolsa transfundida para hemocultura e preenchimento das notificações, e a partir da identificação de algum patógeno é iniciado o rastreamento da falha e testes para a confirmação da cultura. Mas antes mesmo da saída dos resultados finais, é iniciada a antibiótico-terapia, com fármacos de amplo espectro junto com outras terapias que acompanham o quadro. No caso de choque, é feita a administração de fármacos vasoativos de acordo sempre com o protocolo estabelecido pelo serviço. Como se evitam a ocorrência dessas reações? Tem muito a ver com o que falamos sobre controle de qualidade. Realizar a inspeção visual das bolsas e a análise periódica são passos importantes, mas também vimos que as contaminações também podem estar relacionadas com a questão da manipulação. Por isso é importante oferecer treinamento para reforçar as boas práticas de produção e um cuidado maior com a antisepsia, todos com base na RDC número 34, de 11 de junho de 2014 da Anvisa, que dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue. Por fim, de acordo com a triagem clínica, estabelecer certos critérios de exclusão a depender da história prévia dos doadores, fazendo dessa forma a correta seleção desses. Além disso, para que se encerre o processo transfusional de forma segura, isto é, não haja transfusão de bolsas contaminadas, é preciso que seja feita a notificação dessas reações transfusionais. Estudos recentes sobre o tema apontam alternativas ao armazenamento, pela criopreservação do concentrado plaquetário. Essa criopreservação de plaquetas, como alternativa para a diminuição da ocorrência de reações transfusionais, nesse momento é de muita discussão. Comparando as vantagens e desvantagens entre as diferentes temperaturas de armazenamento, temos que, na criopreservação de 4 graus Celsius, a vantagem é que ela é menos favorável ao crescimento de bactérias, sendo desvantajosa como a parcela que vai dar menor sobrevida das plaquetas. Só que, no armazenamento normal de 20 a 24 graus, a vantagem é a maior sobrevida dessas plaquetas. E a desvantagem
ser mais favorável ao crescimento de bactérias. Então, apesar da criopreservação ser interessante do ponto de vista das contaminações, uma série de alterações bioquímicas vão ocorrer, levando à ocorrência de lesões de armazenamento no citoesqueleto. Um exemplo dessas alterações é o aumento da atividade da calpaína, uma cisteína protease dependente de cálcio mais 2, que cliva a actina das plaquetas, levando elas a um estado mais rígido. Essa modificação morfológica acarreta em perda da função homeostática dessas plaquetas. Algumas substâncias crioprotetoras têm sido estudadas e se mostrado promissoras para melhorar a sobrevida, como soluções 5% de metil sulfoxido, que chamamos de DMSO, 10 milimolar de magnésio mais 2 e trombosol, TS. Entretanto, os mecanismos ainda não são tão bem definidos, fazendo-se necessário o desenvolvimento de novos estudos para que no futuro outras condições mais precisas de armazenamento sejam empregadas nesse tipo de serviço e ainda se tenha uma maior segurança e validade desse hemocomponente.